Seja na cidade ou na rodovia, a rede de postos Contorno oferece o melhor para você. Com 10 postos em Ponta Grossa e região. Combustível de alta qualidade, estruturas completas e o melhor preço. Rede de postos Contorno, o melhor para você. Ecocar, especializada em manutenção preventiva e revisões automotivas. Realizamos adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, convertedora GNV autorizada, trabalhando com a mais avançada tecnologia e profissionais altamente qualificados. Somos referência na região. Venha nos fazer uma visita. Em Ponta Grossa, Avenida Visconde de Taunay, 2500 Contorno. Fone 4141 6482 ou 42 984 22 0665. Ecocar, especialistas em economia. Olá, Orlã, olá pessoal, e o Culturação está começando. E no programa de hoje teremos várias atrações e uma reportagem super deliciosa, não é, Orlã? Exatamente, Mário, uma deliciosa reportagem. E o que seria, hein? Seria sobre a origem e a cultura do hambúrguer. Que maravilha! E também vamos ter um bate-papo com o escritor Elton Costa, falando de sua mais nova obra. E também, na parte musical, teremos o mirim Vitor Nascimento. Além dos quadros de cinema com Matheus Pitella e também o Direito em Ação. Fique ligado que o Culturação está começando. Até pode ter pessoas que não gostem, viu, Mário? Mas é muito difícil, viu? É muito difícil mesmo. Seja pela sua praticidade ou até mesmo pelo seu delicioso sabor. É que na realidade o hambúrguer já caiu no gosto de muitos brasileiros. Verdade. Bom, assistam então essa matéria sobre a origem do hambúrguer. Programa Culturação, escutando os pontagrossenses, sabendo um pouco mais da cultura do hambúrguer, e estamos com a Laila. Laila, você gosta muito de hambúrguer? Bastante. Com que frequência que você saboreia o hambúrguer? 2 vezes na semana, se eu puder, na verdade. Ah, tá certo. E você tem uma noção mais ou menos de onde surgiu o hambúrguer? Cara, ou é da Alemanha ou dos Estados Unidos. Eu tô em dúvida nesse sentido. Por que você acha que é uma das duas? Cara, a Alemanha porque lá eles fazem comida muito legal, né? E Estados Unidos porque eu acredito ser maior consumo de hambúrguer, né? Tá certo, muito bem. E nesse final de semana, na semana, já tá preparando hambúrguer em casa para chamar os amigos? Na verdade, amanhã eu vou comer um, então... Tá tudo certo, então dá para convidar o pessoal de casa, né? Senão complica, né? Bom, vamos comer um hambúrguer. Eu vou comer um em algum lugar, vocês escolhem de vocês. Culturação está no calçadão de Ponta Grossa, perguntando aos pontagrossenses se eles têm o hábito de comer hambúrguer. E estamos com a Tawane. Tawane, você com frequência come hambúrguer? Mais ou menos, mas eu gosto bastante. Gosta, mas não come todo dia? Não. Por quê? Faz mal, né? Mas é gostoso, né? Nossa, uma delícia, meu Deus. Os americanos comem bastante lá. Isso, come com bastante frequência. Mas não é Estados Unidos, pense lá. Outra dica, é da Europa. Inglaterra? É por perto, um pouquinho mais pro sul. Não. É da Alemanha, Hamburgo, cidade de Hamburgo. Ah, Alemanha. Ana Maria, você gosta de comer bastante hambúrguer? Gostar eu gosto, mas eu não como muito por causa que eu tenho colesterol muito alto e sou proibida de comer. Você tem uma noção de onde que surgiu o hambúrguer? Não tenho noção. Hoje o Culturação vai trazer uma história de um dos pratos mais saborosos e amados por pessoas do mundo todo. O hambúrguer. Antes mesmo de receber seu famoso nome, esses bifes diferenciados que usamos loucamente em sanduíches já existiam, mas claro que em uma versão mais rústica. Dizem que os primeiros hambúrgueres foram originados devido aos costumes nômades dos tártaros, no século XII e XIII, de carregar a carne crua embaixo das selas de seus cavalos. Conforme os historiadores, quando esses bárbaros paravam para comer, a carne já havia virado uma pasta, e nem por isso era desperdiçada. Mas a sensação da América só chegou aos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Levado por alemães que embarcavam no porto de Hamburgo, daí a carne chegou ao novo continente, com o nome de Hamburgstick, ou seja, bife de hambúrguer.
e foi primeiramente consumida em larga escala pelos marinheiros americanos. Eles costumavam colocar a carne entre 2 pedaços de pães para comer, sem precisar então parar o trabalho. Depois disso, já no século XX, foram as classes trabalhadoras, de forma geral, que acolheram a novidade. Além de baratos, menos de $1, esses alimentos eram saborosos, rápidos e práticos, da forma como o ritmo da explosão industrial do país pedia. E foi a partir dos Estados Unidos que o hambúrguer conquistou o mundo. Viu só, Mari? Uma deliciosa reportagem mesmo. Deu até água na boca. Oh, deu sim. E agora vamos para o rápido intervalo e o Culturação volta já. Antes de ir para o intervalo, fiquem com a enquete do programa de hoje. Qual gênero musical surgiu no Brasil no final da década de 50? A. Rock and roll, B. Pagode romântico, C. Bossa nova ou D. Sertanejo? A resposta vem no próximo bloco. Seja na cidade ou na rodovia, a rede de postos Contorno oferece o melhor para você, com 10 postos em Ponta Grossa e região. Combustível de alta qualidade, estruturas completas e o melhor preço. Rede de postos Contorno, o melhor para você. Ecocar, especializada em manutenção preventiva e revisões automotivas. Realizamos adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, convertedora GNV autorizada, trabalhando com a mais avançada tecnologia e profissionais altamente qualificados. Somos referência na região. Venha nos fazer uma visita. Em Ponta Grossa, Avenida Visconde de Taunay, 2500 Contorno. Fone 4141 6482 ou 42 984 22 0665. Ecocar, especialistas em economia. Voltamos com nossa enquete e a resposta certa é a letra C, Bossa Nova. A Bossa Nova é um gênero musical surgido no Brasil no fim da década de 50, considerado uma nova forma de tocar samba, sob influência do jazz. Foi concebido por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e jovens cantores e compositores de classe média da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Culturação também é informação e educação na sua televisão. Culturação, a sua melhor opção. Estamos de volta, agora você ficará com a matéria do professor e escritor Elton Costa. Hoje o Culturação tem o prazer em ter em seu estúdio o professor Elton Costa, doutor em comunicação, pós-doutor em história, divulgando a sua mais nova obra, Crônicas de Sangue, jornalistas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Professor Elton, seja muito bem-vindo aqui ao Culturação. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a obra. Professor, quando que começou esse seu gosto pela Segunda Guerra Mundial? Foi na escola, né? Um dos trabalhos que eu tinha no ensino fundamental era ver as datas comemorativas do mês de fevereiro. E acabou que eu caí em 21 de fevereiro, que era uma data que eu fiquei pensando, qual data ninguém vai pegar, né? Entendi. E aí eu peguei 21 de fevereiro, que era a tomada de Monte Castelo. E a partir disso eu vi que tinha acontecido uma guerra, uma Segunda Guerra Mundial, então tinha tido uma primeira, que o Brasil tinha tomado parte nela. E a partir disso eu comecei a pesquisar e não parei mais. E aí foi infinitas obras, infinitos aprofundamentos em estudos, né, professor? Exatamente. Depois disso daí foi no ensino médio eu aprofundei mais, né? Porque no ensino fundamental eu lia, mas não era algo como em forma de estudo, era mais por conhecimento mesmo. Mas depois no ensino médio eu comecei a me dedicar um pouquinho mais. Na graduação, meu TCC foi sobre o tema, né? Eu sou graduado em jornalismo, então eu tentei trabalhar com jornalismo em Segunda Guerra Mundial. Depois disso escrevi, saindo da faculdade, com aproximadamente 20 anos, escrevi um romance baseado na Segunda Guerra Mundial. Em 2013 eu escrevi um livro sobre o assunto, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Qual que é a obra? Confissões do Fronte, Soldados do Mato Grosso do Sul, a Segunda Guerra Mundial. Eu sou de Mato Grosso do Sul. Então eu tentei contar a história dos que ainda estavam vivos e também dos soldados que já tinham falecido, mas que tinham algum tipo de memória a respeito com a família, um diário, enfim, para tentar colocar esses soldados dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, recentemente também lancei um documentário contando sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e, por último, agora essa que a gente vai conversar aqui hoje, que é sobre a Crônicas de Sangue, jornalistas brasileiros da Segunda Guerra Mundial, que é sobre especificamente a nossa profissão. Professor,
sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela foi altamente decisiva no andamento da guerra, certo? E por que nos livros de história, na educação, de modo geral, trata esse assunto de maneira muito leviana? Olha, a participação brasileira, eu diria que ela foi importante naquele contexto em que estava sendo decisiva. Acho que seria jogar responsabilidade em cima dos pracinhas. Mas, nos livros de história, a gente tem que entender a política de construção do livro didático hoje, né? Hoje são os professores que escolhem os livros didáticos. E aí, eu acho que parte muito mais do professor de história, talvez ter esse cuidado de ver alguma obra que tenha um aprofundamento maior. Mas a gente também sabe que tem muito conteúdo para pouco tempo em sala de aula. E falando da obra em si, As Crônicas de Sangue, jornalista brasileiro da Segunda Guerra Mundial, o que o leitor pode esperar a apreciar a sua obra? Bom, Crônicas de Sangue trata especificamente dos jornalistas que foram cobrir a Segunda Guerra Mundial. Foram 11 jornalistas brasileiros, eles estiveram com a tropa a partir de setembro de 45, eles já começam a chegar, né? Alguns como assessores de imprensa do governo, outros como jornais comerciais. E nesse processo que eles estão chegando, eu tento contextualizar essa participação deles como dentro do contexto das batalhas. Então a gente vai ter casos aí de jornalistas acompanhando as batalhas muito de perto, né? E o legal da nossa profissão é que, ao contrário do soldado, a gente ia sem arma. Nossa arma era a palavra, né? Nem faca você não podia levar. Se você fosse pego com uma faca, você poderia ser considerado um espião e poderia ser fuzilado, né? Então você tem esses jornalistas combatendo com as palavras, né, para combater o nazifascismo, acalmando quem ficou no Brasil e motivando quem está combatendo. Isso é interessante, né? Tinha que ter um meio termo ali. Exatamente. Você consegue fazer com que quem está no Brasil tenha notícia do parente que está lutando e tudo mais, e quem está lá você consegue motivar ele para que ele continue combatendo, né? Então, eu acho que nesse sentido, nossa profissão ele tem esse papel. E o livro ele traz essas histórias, esses 11 jornalistas dentro do fronte italiano, né, correndo atrás de notícias para mandar para o Brasil e para motivar esse combatente na Itália. Muito bacana. Fica a dica cultural aí, Crônicas de Sangue, jornalistas brasileiros da Segunda Guerra Mundial. E como faz para o público ter acesso a essa obra, professor? Bom, esse livro está disponível na versão online, na versão PDF, para você ler no celular, para você ler no tablet, e também tem a versão impressa. Você encontra no Clube de Editores, né? No Clube de Editores você vai encontrar, é só digitar lá o nome do livro ou digitar o meu nome, Elton Costa, que você aparece as duas versões para você adquirir. Está feito o convite, então. Dica cultural aqui do Culturação, Crônicas de Sangue, jornalistas brasileiros da Segunda Guerra Mundial. Professor, foi um prazer ter vocês. As portas sempre estarão abertas para você, também para a Unicecal. O professor Elton é coordenador de jornalismo da Unicecal, não é, professor? Então, as portas estarão sempre abertas. Eu agradeço a oportunidade e eu acho que esse assunto, o leitor, eu espero que ele goste do livro, porque é um assunto bem interessante. Importante essa matéria do Elton Costa, trazendo a vida dos jornalistas brasileiros lá na Segunda Guerra Mundial. Realmente um cunho cultural muito grande. Muito grande mesmo, muito importante para o nosso conhecimento, para nós relembrarmos, né, essas origens. E agora você ficará por conta da música com o cantor mirim Vitor Nascimento. Todo mundo fala, não mexe com ela não.
aí, o garoto mandou super bem, né, Mari? Super bem, Irla, super bem. Bom, pessoal, vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. E antes do intervalo, segue mais um quiz do Culturação. A pergunta agora é: qual é a cidade mais antiga do Paraná? A capital Curitiba? B, Paranaguá? C, a cidade de Castro? Ou D, Guarapuava? A resposta vem no próximo bloco. Seja na cidade ou na rodovia, a rede de postos Contorno oferece o melhor para você, com 10 postos em Ponta Grossa e região. Combustível de alta qualidade, estruturas completas e o melhor preço. Rede de postos Contorno, o melhor para você. Ecocar, especializada em manutenção preventiva e revisões automotivas. Realizamos adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, convertedora GNV autorizada, trabalhando com a mais avançada tecnologia e profissionais altamente qualificados. Somos referência na região. Venha nos fazer uma visita. Em Ponta Grossa, Avenida Visconde de Taunay, 2500 Contorno. Fone 4141 6482 ou 42 984 22 0665. Ecocar, especialistas em economia. Voltamos com o quiz e a resposta correta é a letra B, Paranaguá. Embora tivesse regiões do Paraná habitadas por diversos povos indígenas antes da chegada dos europeus, o primeiro núcleo de povoamento registrado na Carta Régia, documento oficial do monarca português, foi a atual região de Paranaguá, no ano de 1648. Sendo assim, a cidade litorânea paranaense, com 371 anos, é considerada por muitos historiadores a cidade mais antiga do Paraná. Culturação também é educação. Culturação, a sua melhor opção. Estamos de volta. E fique com a dica de cinema com ele, Matheus Pitella. Fala galera que se liga no Culturação. Estamos diretamente dos estúdios da Unicecal com mais dicas de cinema. Confira agora alguns lançamentos do mês de agosto. Após estrear no Festival de Cannes, o nono filme do renomado diretor Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, chegou ao Brasil em 15 de agosto. Estrelado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, a trama acompanha o ator esquecido Rick Dalton e seu dublê, Cliff Booth, que buscam manter a fama numa Hollywood cada vez mais volátil. Você não vai perder esse filmaço, né? Então corre já pro cinema. No próximo dia 22 de agosto, o terror toma conta das telonas, com Brinquedo Assassino. O filme é um reboot de Brinquedo Assassino de 1989, produzido por David Kattensberg e Seth Grahame-Smith, responsáveis pelo filme It, a Coisa, dando um novo recomeço à série de filmes do boneco assassino Chuck. E para os fãs de um bom drama, o francês Um Amor Impossível chega aos cinemas também no dia 22. A história se passa na década de 50 e conta a complicada história de Rachel e Felipe, um casal de classes sociais diferentes que promete muita emoção para o público. E a dica de filme de hoje fica por conta da Lista de Schindler, o filme do grande diretor Steven Spielberg, de 1993. Conta a história do alemão Oskar Schindler, que viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com os negócios durante a guerra. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história, pois este alemão abdicou de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de 1000 judeus em plena luta contra o extermínio alemão. Com certeza um excelente filme que vale muito a pena assistir. E o Dicas de Cinema de hoje fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem com mais novidades para vocês. Até lá! E agora vamos acompanhar o quadro Direito em Ação. Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar, eu sou o Dr. Diego Alberto Georgio Angulo Sanches, sou advogado e venho discorrer rapidamente a respeito de uma lei de interesse da classe jovem, o Estatuto da Juventude. Você já ouviu falar sobre a Lei 12.582 de 2013? Essa lei foi aprovada no ano 2013 com o intuito de garantir os direitos da classe jovem e a promoção desses direitos pelo Estado brasileiro. E quais direitos seriam esses? Direito ao estudo, à educação, à saúde, à cidadania, à participação política. E quem são as pessoas amparadas por esse estatuto? São as pessoas que possuem idade entre 15 a 29 anos. Não podemos esquecer também que o maior princípio contido nesse estatuto é a valorização da classe jovem e da sua participação política efetiva no Brasil.
Podemos também falar a respeito de alguns benefícios também que a lei traz a respeito de gratuidades. Gratuidade em transporte interestadual para jovens de baixa renda, bem como também para a meia entrada em espetáculos esportivos e também culturais. Lembrando também que essa lei está em consonância com a Constituição Federal e com os ditames internacionais e com a ONU. Bom, por hoje são essas informações que temos e até uma próxima. E o nosso programa está chegando ao fim, né, Orlan? Verdade, Mari. Mas prometemos voltar semana que vem com mais informações de cultura aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Culturação, a sua melhor opção. Seja na cidade ou na rodovia, a rede de postos Contorno oferece o melhor para você. Com 10 postos em Ponta Grossa e região. Combustível de alta qualidade, estruturas completas e o melhor preço. Rede de postos Contorno, o melhor para você. Ecocar, especializada em manutenção preventiva e revisões automotivas. Realizamos adaptação para pessoas com mobilidade reduzida, convertedora GNV autorizada, trabalhando com a mais avançada tecnologia e profissionais altamente qualificados. Somos referência na região. Venha nos fazer uma visita. Em Ponta Grossa, Avenida Visconde de Taunay, 2500 Contorno. Fone 4141 6482 ou 42 984 22 0665. Ecocar, especialistas em economia.